Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, episódio de número 96, e é um prazer, uma alegria estar contigo mais uma vez, sempre ao vivo aqui no Noticidade. Hoje estamos recebendo aqui com muita alegria, com muita satisfação, o pastor Mori, Neutair Santi. Amém. Todo mundo conhece como pastor Mori, né, pastor? Amém. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer é meu, Douglas, e é uma honra também, né? Tá aqui nessa bancada onde muitos homens de Deus já passaram aqui também, já assisti alguns, né? E para mim é uma grande honra por essa oportunidade de estar trazendo um pouco do nosso testemunho, do nosso ministério, da nossa vida com Jesus. Maravilha! Hoje temos muita coisa boa para trazer para vocês. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas, principalmente pessoas que estão passando aí por problemas espirituais, talvez um problema na saúde. Tenho certeza que o pastor Mori vai trazer à luz a palavra de Deus aqui para você, amigo e amiga, poder resolver esses problemas aqui e o principal, ser salvo, né? Buscar orientação, a salvação e o caminho de Jesus. O pastor Mori, que é da Igreja Evangélica Renovação em Cristo, e nós vamos já iniciar aqui o nosso bate-papo. Quero primeiramente agradecer aqui a E-Forte Incorporadora. Você viu o sucesso que foi o Ecoparque Vitória. Infelizmente não tem mais nenhum terreno à venda, né? No primeiro, segundo dia acabou tudo. Foi um recorde de vendas em Sidrolândia. Foi o loteamento que vendeu mais rápido na história do município. Já pensou? Então, realmente você que estava pensando em comprar um terreno lá no Ecoparque Vitória, infelizmente dessa vez não deu, porque foi muito rápido, né? Não deu para quem quis, como diz o outro, né? Mas a E-Forte está buscando parceiros, novos parceiros. Você que é loteador, você que tem uma área aqui dentro de Sidrolândia, quer comercializar, procure a Rose e o Rafael, procure a E-Forte Incorporadora, que eu tenho certeza que vai ser um grande negócio que você vai fazer, tá bom? A Rose sempre trazendo aí e novidades, né, inovações no ramo imobiliário. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e vai trazer mais desenvolvimento para o município de Sidrolândia. Já fiquei sabendo aí que já tem algumas negociações, quem sabe um novo loteamento aqui, mais um ecoparque em Sidrolândia para abençoar o nosso povo. Tenho certeza que vai dar certo. E quero também agradecer aqui o Nutrimais Atacado. Você sabe que comprando R$120 no Nutrimais Atacado, você concorre a uma Fiat Strada 0 km. Por isso, vale a pena você fazer suas compras no Nutrimais Atacado. Meu abraço para o Buchanelli, a Marisa e toda a equipe de colaboradores lá do Nutrimais Atacado. Abraço também para o pessoal da IVRnet, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia, nossos parceiros aqui do nosso podcast. Pastor Mori, muita gente chegando por aqui, já eu vou nominar aqui o pessoal que está participando e eu quero começar do início aí da sua trajetória, como que o pastor Mori conheceu a palavra, como que foi essa conversão, né, da onde que veio, enfim, a família Santi, todo mundo conhece, né? Amém. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, pastor. Então, Douglas, eu sou um ex-alcoólatra, né, e tive uma rápida passagem pelas drogas também. Era uma pessoa depressiva também, tinha síndrome do pânico, isso há 30 anos atrás, quando essa doença nem era muito conhecida ainda, né? Foi um momento difícil da minha vida, 3 anos de síndrome do pânico, né?
alcoólatra. E nesse tempo eu tinha casado, estava com 6 meses de casado. A minha esposa já havia tido um encontro com Jesus Cristo, já estava frequentando uma igreja. E eu, como o apóstolo Paulo, eu era perseguidor da igreja. Eu bebia minhas cachaças, ia na porta da igreja xingar os crentes e chamar os crentes para briga lá fora. Que isso? E a minha esposa e a minha mãe lá dentro, com vergonha, né? Saíam do culto, iam pela Avenida Brasil ali, e eu atrás delas xingando, perseguindo o povo de Deus, né? E com 6 meses de casada, minha esposa não aguentou mais, que hoje é a pastora Rosa. Ela não aguentou mais e conversou com o homem de Deus, que era o pastor dela. Eu falo homem de Deus porque ele teve muita sabedoria, de dizer para ela assim: não, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar 1 mês pelo teu marido. Se Jesus não fizer nada, você larga desse homem. Que eu chegava toda noite bêbado, mas toda noite mesmo bêbado em casa, caindo de bêbado, né, 00:30, 1h da madrugada. E a minha esposa, coitada, não foi aguentando essa situação. Além de ir na igreja dela perseguir os crentes, né, eu chegava bêbado toda noite em casa. E talvez quem está nos assistindo está passando por isso. Aí, né? Você tem um marido aí, cachaceiro. Então, se você estiver passando por isso, saiba que há esperança sim para o teu casamento, porque o pastor falou para ela: vamos orar 1 mês. Eles oraram 15 dias, todos os dias às 6 da tarde, o pastor, as irmãs da igreja se reuniam com a minha esposa e oravam por mim. Ela queria separar. Eles oraram 15 dias e eu tive um infarto. Infartei. Rapaz, oração poderosa da minha esposa, viu? Eu infartei, mas já era o agir de Deus, né? Já era propósito divino. Eu fui, morre não morre, para o hospital na época, estava no pronto-socorro. E tem um fato que ficou marcante na nossa vida, Douglas, que eu estava deitado na maca e dava para ver o meu coração pulsando na camiseta assim, ó. E a minha esposa olhou e eu olhei e o coração pulsava, estava estourando mesmo, estava morrendo. E de repente chegam os irmãos da igreja, lá no pronto-socorro. Olharam para mim, aqueles mesmo que eu perseguia, aqueles que eu queria bater neles na porta da igreja. De repente chegaram lá, olharam para mim e falaram: nós podemos orar por você? Eu estava morrendo mesmo, só balancei a cabeça e falei: pode orar. Eles impuseram as mãos sobre mim, repreenderam o espírito da morte, pediram para o espírito da vida voltar de novo, e eu desmaiei. 3 horas depois eu acordei no quarto, olhei para aquele teto branco, pensei: acho que não morri, porque eu não ia para um lugar branco desses assim não, do jeito que eu estava na minha vida, né? E naquele momento eu falei pela primeira vez com Deus. Eu tinha 26 anos de idade apenas, já infartado de tanta cachaça, noitada, cigarro, droga. E pela primeira vez na minha vida eu falei com Deus. Falei: Senhor, já que o Senhor me deu outra oportunidade, daqui para frente eu vou te servir para o resto da minha vida. Tomei a decisão ali naquele quarto de hospital. E saí do hospital decidido. Falei para minha esposa: que dia tem culto na tua igreja? Ela falou: hoje. Quando foi à noite eu estava na igreja adorando o Senhor e já se passaram 30 anos e eu continuo firme na presença de Deus. O meu encontro com Jesus foi assim, né? O pessoal evangélico diz que quanto mais duro o coração, maior é a marreta que Deus usa para quebrar esse coração. E eu era um homem muito orgulhoso, Douglas, muito orgulhoso. Achava que com a minha inteligência e com a minha força eu venceria. E Deus precisou permitir esse infarto na minha vida para eu descobrir que a minha vida depende dele em tudo. Hoje eu sou totalmente dependente de Jesus. Todos os dias eu acordo, estendo a minha mão e falo: Jesus, segura na minha mão. Segura nessa mão fraca com a tua mão poderosa e me leva mais um dia. E assim eu tenho vivido há 30 longos anos. E foi assim que a gente teve esse encontro com Jesus. Para a glória de Deus, ele restaurou a minha saúde, foi embora a depressão, a síndrome do pânico, restaurou meu casamento. E hoje eu tenho 2 filhos, os 2 no altar do Senhor. Um é baixista, outro é tecladista, né? Tenho uma nora que toca violão na igreja e tenho um neto que já é um adorador desde que nasceu, o Arthur, né? Então Deus restaurou a minha vida, e assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de todos aqueles que se renderem a Ele.
que entregaram a vida para Ele. Maravilha, pastor. Mandar um abraço aqui para Karine Vilharga, tá chegando aqui com boa noite. Boa noite, Karine, obrigado aí pela audiência. A Elizabeth Flor está aqui questionando quando que a Secretaria de Educação vai entregar os uniformes dos alunos, né, aos alunos. Bom questionamento, Elizabeth. A gente vai passar esse questionamento aqui para o secretário de Educação, o Vili Tonon. A gente vai entrar em contato com ele. Tenho certeza que ele vai nos responder. A gente pode estar enviando aí a resposta para você, tá bom, Elizabeth? Obrigado aí pela participação. Renato de Carvalho também por aqui, dando boa noite para nós. Boa noite, Renato. Adilcinho Brito está aqui. O doutor Adilson Brito, agora advogado, né? Yes. Já está aí, já tem, acho que tem mais de anos aí que já está advogando, né, Adilcinho? Obrigado aí pela audiência, né? Que já inaugurou o seu próprio escritório, né? Tá eu fiz bem, a inauguração, né? Do escritório. Eu vi lá nas fotos lá. Muito bom, lá na sua rede social, pastor. Juscelene Rodrigues de Lima também está por aqui. O Dé Mendes, taxista, obrigado, Dé. Vilmar da Silva Pinto, Vilmar lá da Pax Brasil Med também com a gente mais uma vez, né, Vilmar? Obrigado aí pela audiência. A Rosimar está por aqui, a pastora, né? Com boa noite. Vanessa Brito, Alex Rosa, o Alex que é um pintor de muita excelência, ele que fez aqui a pintura aqui do nosso espaço, né, Alex? Obrigado aí, grande abraço. O corretor de imóveis Ricardo Piveta também por aqui, obrigado, Ricardo, pela audiência de sempre, grande abraço. A Juscelene Rodrigues, o Alex está dando parabéns aqui, pastor, faz um ótimo trabalho com jovens. Amém. O pastor Hudson, que a gente estava falando agorinha aqui, está por aqui também, o pastor Hudson lá da Oreb Church, né, pastor? Ele que é pastor e também é presidente, diretor-presidente da Fundação de Esportes de Sidrolândia. Boa noite aí, Hudson. Pastor Moura é um grande homem de Deus, disse ele aqui. Glória a Maria de Oliveira também está aqui, amém, glória a Deus. O Ranor Gomes Garcia, abraço aí, Ranor. Boa noite, um abraço para meu amigo Coelho. Tá aqui o Ranor. Tem gente que fala que lembra por Coelho, tem gente que lembra por Mori, né? Mas ainda não achei ninguém que lembra por Neutair. Neutair, né? Nem minha esposa. Então, pastor, ali na sua linha do tempo, você falou uma coisa importante, né? Que foi a conversão, a virada de chave. Eu queria saber do senhor o seguinte: depois dessa virada de chave, essa conversão, você contando assim parece que foi muito fácil, né? Mas eu tenho certeza que não foi, porque se você era um alcoólatra, você, né, tinha vários vícios, vários problemas. Como que foi esse processo de libertação? Amém. A gente passou por pelo período de abstinação, né? Que é a falta que o organismo tem do vício, né? Sim. E foi terrível. Eu lembro que lutando contra o álcool depois, né, uma noite eu entrei em desespero, eu chegava de tardezinha do serviço e ficava andando que nem um leão enjaulado dentro de casa, com a boca seca, vinha aquela vontade de beber, de fumar, e eu ficava como um leão dentro de casa, e a minha esposa orando, e teve uma noite que eu fiquei tão desesperado, Douglas, que eu saí para fora de casa e tinha uma cerca viva assim no muro, e eu lembro que eu segurei naquela cerca viva e gritei, né? E Satanás veio naquele momento. O inimigo veio nesses momentos de desespero. Chegou no meu ouvido e me mostrou as luzes lá da praça. Eu morava perto da Praça Central. E falou no meu ouvido: vai lá, toma um gole e tudo isso acaba. Que isso? Veio e falou no meu ouvido e eu dei um grito: não! Eu sirvo a Jesus e eu não te largo, Jesus, eu não te largo, Jesus, chorando, ali agarrado naquela cerca viva. E a minha esposa, eu olhei na janela da cozinha, ela estava chorando e orando ali naquele momento, né? Num momento muito forte ali, que eu creio que foi o momento fundamental na minha vida. Foi quando eu resisti, né, à tentação de tomar o próximo gole, né? E entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro que eu olhei para o céu e falei: eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo. Satanás falou no meu ouvido: renuncia a Jesus, anda 2 quadras, toma um gole e tudo esse inferno acaba na tua vida. E eu dei um grito desesperado e falei: não, eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo, Jesus. E desse dia para frente, Satanás me deixou em paz, né? E eu abracei a fé com uma força muito grande mesmo, né? Fiquei 10 anos da igreja estudando, devorei Bíblias e Bíblias de estudo bíblico, livros, tudo que era na época VHS, né? Eu comprava as pregações e assistia em casa,
e fui estudando, fiz teologia, virei diácono, virei presbítero. 10 anos depois virei pastor e estou aqui há 20 anos já no ministério pastoral, para a glória do Senhor. Mas por que, pastor, que assim, claro, com a sua interpretação, né, no seu pensamento, na sua opinião, por que algumas pessoas elas não conseguem fazer isso? Porque a gente tem aqui muitos viciados, né? Pessoas que têm vícios, e hoje são inúmeros, né? Até a própria internet já virou um vício, né? As redes sociais, joguinhos, né? O tigrinho, enfim, aqueles jogos de azar, né? A pessoa perde dinheiro, a pessoa tem pessoas aí perdendo o salário, a família por causa dessas pragas, né? Sim, sim. E sem falar nas drogas, no álcool, e às vezes a pessoa, ela até vai na igreja, ela até tem aquela vontade de mudar, mas ela não consegue, ela fica patinando, né? E assim o tempo vai passando e ela fica morna, né? Ela não consegue nem ser totalmente de Deus e nem estar totalmente no mundo, né? E aí ela não consegue se libertar. Por que isso acontece, pastor? Douglas, existe várias fontes, né? Então as pessoas buscam em várias fontes a solução para o problema da vida delas. Tem alguns que buscam em psicólogos, psiquiatras, e são instrumentos de Deus. Eu também busquei na época, busquei em psicólogo, psiquiatra, busco em medicamentos, que também são instrumentos de Deus. Todos são instrumentos de Deus. Mas a libertação, que a gente chama, que é algo espiritual, a única fonte é Jesus e a palavra de Deus. Eu tentei de todas as formas. Eu fui internado em Campo Grande numa clínica, eu fiquei amarrado 3 dias e 3 noites por correias de couro, tomando um medicamento pesado, fazendo uma desintoxicação, 3 dias e 3 noites amarrado sem poder se mexer. Depois me mandaram para uma clínica em Blumenau, Santa Catarina, fiquei um tempo lá, e quando eu voltei bebendo mais ainda e fumando mais do que eu fazia. Nossa. Não adiantou. Mas havia alguém orando por mim, havia uma igreja pequenininha na época, mas que era a fonte que eu precisava buscar para me libertar. E eu acreditei naquela igreja, eu acreditei nos irmãos, acreditei em Jesus, acreditei na palavra, né? Comecei a buscar bastante em oração e na palavra de Deus. Até eu trouxe a Bíblia, porque eu gosto de falar com a Bíblia na mão, né? A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu sou amante da palavra de Deus, né? E no desespero, Deus usou a palavra para me libertar. Eu estava lendo 1 Coríntios 14, e ali diz assim: o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Era tudo o que eu precisava ouvir na minha vida. Eu pensei, Douglas, espera aí, se eu sou de Deus agora, se eu entreguei a minha vida para Jesus, por que é que a minha vida está uma confusão? Se a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é de confusão, mas é de paz, então eu quero essa paz que só Deus pode me dar. E eu fui em busca dessa paz. Mas eu, como era depressivo, ansioso, né, até nós tínhamos falado a respeito de ansiedade um pouquinho antes, dificultou um pouco essa trajetória, até o dia que eu encontrei, lá em Timóteo 4, se eu não me engano, Filipenses 4, que diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus por meio de orações, súplicas, petições e ações de graça, e o Deus da paz, que excede a todo entendimento humano, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Esse versículo me libertou para sempre, porque eu entendi a palavra de Deus, que não era para andar ansioso por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, que é uma preocupação excessiva com o futuro, coloca diante de Deus, ora, peça para Deus por meio de petições, súplicas, implora. E eu comecei a fazer isso. E aí a segunda parte desse versículo se cumpriu na minha vida. E a paz de Deus, que só Deus pode nos dar essa paz, o mundo não pode nos dar essa paz, que excede a todo entendimento humano, que não tem como nós entender essa paz, guardará a vossa mente, e o meu problema era na mente, todo depressivo, todo viciado, todo ansioso. O problema é uma luta na mente dele, a luta é na mente. E quando eu vi esse versículo, diz que Jesus vai guardar a tua mente, o teu coração, que são os meus sentimentos, né? O coração, o centro da nossa vontade. Essa palavra me libertou, eu tomei posse dessa palavra.
Eu tomei posse dessa palavra e onde eu andava, eu ia para o trabalho declarando assim: meu Deus é um Deus de paz e não de confusão. Meu Deus é um Deus de paz e não de confusão. Todas as vezes que vinha aquela vontade de beber, que vinha aquela vontade de se drogar, eu declarava: meu Deus é um Deus de paz e não de confusão. Meu Deus é um Deus de paz e não de confusão. E eu não lembro bem o dia que eu fui liberto totalmente, mas eu fui. Nunca mais senti vontade de beber. As pessoas me perguntam até hoje, quem me conheceu, quem foi meus companheiros de trago, falam: mas você nunca mais teve vontade de beber? Eu falei: não, porque eu fui totalmente liberto pela palavra de Deus. Então, as pessoas precisam entender que a única fonte para libertar na totalidade, os remédios eles podem até ajudar, os psicólogos, os psiquiatras podem até ajudar, mas a única libertação, a única fonte de libertação verdadeira e total é só em Jesus e na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade. Só isso pode libertar na totalidade. Amém, pastor. O Claudinei Bolsonaro Santos está por aqui também, né? O Claudinei que recuperou a página dele aí com o nome Bolsonaro, né, Claudinei? Graças a Deus. Abraço aí, Claudinei, obrigado pela audiência de sempre. Lucy Mari Galhardo está por aqui também. O Ricardo Hortense falou que está lá na Bahia, mas está acompanhando a gente aqui. É minha ovelha. O Fagner Olindo Santana está por aqui também, né? Tá aqui trocando uma ideia aqui com o Claudinei, né? A Vanessa Brito, Deus é maravilhoso. Heloísa Cristaldo, né? Quem mais está por aqui? A Tânia Jussara: pastor, preciso da sua visita, só estou em casa no período da tarde. O pastor vai aí então, né? Amém. Pastor. Quem quiser, visita, a gente está disponível. Minha amiga Tânia Jussara. O Manfredo está dizendo aqui: sou testemunho de muitas curas ministradas pelas orações do pastor Moura, curas na minha vida e na minha família. Pastor Moura é um homem de Deus, com certeza. Obrigado aí, Manfredo. Aquele abraço aí. A Ramona e Fran está por aqui também. Obrigado, Ramona. Ricardo Hortense: Deus é maravilhoso, glórias a Deus pela vida do pastor. Obrigado aí, Ricardo. Bom, pastor, então o senhor acha que falta, talvez, uma resistência, né, da pessoa que está passando por esse problema dos vícios, né, da pessoa que está sofrendo com isso, dela realmente tomar uma decisão em resistir, né, àquelas tentações, aquelas vontades. Só que eu acho assim, pastor, na minha opinião, que para que você consiga resistir ao mal, você precisa estar forte, o seu espírito, né, precisa estar fortalecido. Para isso, né, tem as coisas que o senhor fez, né, que o senhor se municiou, né, de livros, de vídeos, você escolheu se alimentar da palavra, né, para se fortalecer, né? E aí na hora do mal, né, o senhor estava fortalecido e conseguiu resistir. Amém. É por aí mesmo. A maioria das pessoas, elas são muito orgulhosas, né? E a pessoa que tem vício também, ela tem orgulho. E até o primeiro passo para você se libertar de um vício é você admitir que você está doente. Eu levei anos, Douglas, pelo meu orgulho de admitir que eu era uma pessoa doente, que eu era uma pessoa viciada e que eu precisava de ajuda. Vamos continuar aqui. Amém. A gente estava falando sobre os vícios, né? A libertação dos vícios. O senhor passou por isso, né, pastor? Passamos. E eu queria, aproveitando aqui, eu queria também que o senhor falasse sobre as curas, né, pastor? Amém. Porque várias pessoas aqui comentaram sobre isso, né? O senhor tem, Deus te deu Ministério de Cura e Libertação. Ministério, né? Isso. Que é muito importante, e também sobre as libertações, né? As orações que são necessárias para que as pessoas sejam livres de todo e qualquer mal, né, pastor? Isso não é qualquer pastor, não é qualquer pessoa que faz esse trabalho, porque é um trabalho realmente que requer uma unção, né, uma consagração, uma dedicação muito grande, né, da pessoa, porque realmente é isso que nós estamos vivendo aqui, não é fácil. Não é fácil. Há uma batalha no mundo espiritual, né, Douglas? O Ministério de Cura e Libertação que Deus me deu, nem eu fazia ideia desse ministério. Um dia, lendo a palavra de Deus em Marcos 16, eu li que estava escrito assim: e todo aquele que crê imporá as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso entrou no meu coração de uma forma tão forte que a gente estava começando o ministério. E eu falei para Deus: Deus, se o Senhor tem algo para mim,
se o Senhor tem um ministério para mim aqui nessa cidade, então hoje à noite me dá prova disso. E fui para a igreja, Douglas. Cheguei lá, a igreja ainda era pequenina, tinha poucas pessoas, e naquela noite que eu pedi prova para Deus, se esse era o meu ministério de cura e libertação, me apareceu uma senhora cega com a família. Que isso? Eu brinco até hoje, né, Douglas? Falei, Senhor, podia mandar um resfriado, uma febre para ser curado, mas uma cega. Mas mesmo assim eu preguei o Evangelho de Deus, preguei sobre cura, no final chamei para o apelo, para quem quisesse ser curado. Um familiar trouxe aquela mulher cega, ela tinha câncer nos 2 olhos, só enxergava 5% de um olho. E eu ungi a testa dela, segundo a palavra que diz em Tiago 5, tiver alguém entre vós enfermo, unge essa pessoa com óleo, faça a oração da fé, e a oração da fé vai curar o enfermo. Eu declarei essa palavra, ungi essa mulher com óleo, orei por ela e mandei ela abrir os olhos. E nada aconteceu. Ela não enxergou. E eu voltei decepcionado para minha casa. Falei, Senhor, o Senhor não tem ministério comigo porque nada aconteceu. Passado 3 dias, o filho dela me liga gritando no telefone, pastor, a minha mãe está enxergando, lá no assentamento Santa Terezinha. Minha mãe está enxergando, pastor, o senhor não está entendendo, ela foi de ônibus sozinha para Campo Grande, visitou lá o médico dela, o médico mandou ela voltar daqui 1 ano que ela está curada e ela está dando estudo bíblico para o pessoal aqui no assentamento. Que isso? Deus é maravilhoso. Eu quero deixar bem claro aqui para todos os internautas que não é o pastor Mori que cura, tá? Eu só sou um instrumento de Deus. Quem cura é Jesus Cristo. Quem cura é o nome poderoso de Jesus. Tem alguns irmãos falando aí, eu sou testemunha das curas, né? E todos os irmãos sabem, e você assistiu o culto, né, que eu fiz um voto com Deus há 20 anos atrás, que todas as vezes que o Senhor operasse um milagre no nosso meio, nós dobraríamos os nossos joelhos reconhecendo que foi Jesus quem operou e agradecendo a Ele, não ao Muri, né? Aprove ao Senhor derramar essa unção de cura sobre a minha vida. E depois dessa senhora que voltou a enxergar, inclusive ela congregou conosco até o fim da vida dela, depois de 20 anos ela morreu, mas morreu enxergando, né? E depois veio uma sucessão de curas, Douglas. Se eu for contar, eu fico aqui até amanhã de manhã te contando só milagres, que milagre está acima da cura, né? Sim. Está acima da cura, milagres e milagres, né? No último culto agora de quarta-feira nós testemunhamos 3 milagres, né? Eu te contei de mais um milagre de uma criança de 1 ano de idade, né? Que tinha um problema no fêmur, não poderia andar, e a gente ungiu ele, orou, ele está bem, o fêmur voltou para o lugar, né? Essa moça do acidente também, que triturou toda a bacia dela, os médicos falaram que nunca mais poderia andar, a gente orou por ela, ungimos ela, oramos por ela, e ela entrou 1 mês depois, antes de completar 1 mês, ela entrou andando na igreja. Uma mulher que nunca mais poderia andar segundo os médicos, né? E hoje está trabalhando para a glória do Senhor. Então assim, são várias e vários testemunhos de cura, né, para a glória do Senhor, tá? Para a glória do Senhor, é Ele quem cura, Douglas, não sou eu, tá bom? Com certeza. Teve algum caso assim, pastor, a gente está falando aqui sobre a interferência maligna, né? Teve algum caso que o senhor te chamou muita atenção, assim, claro que deve ter vários, né? Mas que o senhor se recorda neste momento de que o senhor viu realmente assim possessões demoníacas, coisas que te chamou a atenção e nessa caminhada de libertação? Muitas vezes nós somos chamados, né, para várias ocorrências, inclusive a polícia chamava nós, porque quando a polícia não dava conta, chamava a gente para expulsar os demônios das vidas das pessoas, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma vez de uma criança de 6 anos, aqui na Pindorama. Essa criança estava totalmente possessa, 6 anos de idade, Douglas. Totalmente possessa, no meio da rua, atacando todos os carros, jogando pedra nos carros, jogando pedaço de pau nos carros e totalmente endemoniada. E eu fui chamado daí, eu estava sem carro na época, eu morava numa chácara ali na frente do frigorífico, e eu falei, tem jeito de trazer essa criança aqui? E trouxeram essa criança, e essa criança estava destruindo o carro lá dentro do carro.
Quando ele chegou lá na minha chácara, ele desceu e veio para o meu lado totalmente possesso, aquela criança de 6 anos. Claro que ela estava vivendo um período de inocência e essa possessão vinha dos pais, vinha de consagração, de batismo, do outro lado, né? E eu lembro que ela veio para o meu lado e eu pedi para o pessoal ir lá para o fundo, fiquei sozinho com essa criança e essa criança veio avançando em mim e eu lembro que eu repreendi em nome de Jesus e o demônio saiu daquela criança e eu abracei aquela criança e ela me abraçou e falou: vamos brincar, tio? Vamos brincar, tio? Então isso ficou muito marcado na minha vida, uma criança de 6 anos, né? Para ver isso tudo, para a gente ver que o mundo espiritual ele é real. Tem gente que não acredita. Né? Ele é muito real, né? Ele talvez é até mais real do que o mundo natural. Se você que estuda a palavra, né, você vai entender o que eu estou dizendo. E teve várias e várias ocorrências. Teve outra vez também me chamaram às pressas porque uma pessoa estava possessa dentro de uma casa, né, e estava com uma criança de 2 anos de idade lá, e a família toda com medo. A gente foi lá também, repreendemos, essa mulher foi liberta, depois ficou envergonhada, e assim muitas, ficaria a noite inteira também contando. Você tem visões a respeito dessas coisas. Você vê assim espiritualmente as coisas do mundo espiritual? Sim. Como que é isso? Quem tem o chamado para esse ministério enxerga também, tanto anjos como demônios a gente também enxerga. Eu já cansei de chegar em casas, por exemplo, que haviam demônios ali, que eu enxerguei os demônios, pedi para toda a família se retirar, fui lá, expulsei, ungi a casa, separei para o Senhor e nunca mais teve esse problema. Então tem muitos casos assim de possessão demoníaca, né? No início do ministério principalmente a gente trabalhava muito isso, né? Só que depois eu tive um entendimento, Douglas, pela palavra de Deus, que fala sobre a estratégia de Satanás, né? Que ele, quando ele é expulso de um lugar, ele sai por aí em lugares ermos, ele volta. E se encontrar aquela casa vazia, voltam mais 7 demônios e a situação daquela pessoa é pior do que antes. Então, como essas pessoas que nós saíamos por aí, igual caça-fantasma, expulsando o demônio em todas as vilas dessa cidade, os lugares dessa cidade, depois não seguiam um caminho com Jesus e a situação dessas pessoas se tornava pior, entende? Então hoje eu tenho um entendimento que eu prefiro que a palavra liberte, entende? Que a pessoa vá, escute a palavra liberta essa pessoa e acabou o problema, entendeu? Então até para nessa área de libertação tem que ter conhecimento bíblico, né? Para você não fazer mal para as pessoas, mas sim, né, libertar elas com a palavra, com a verdade de Deus. Aí é liberta para sempre. Essa questão, por exemplo, das casas, quando tem essa questão da pessoa ver assombração, a pessoa ver as coisas, o problema está no lugar, na casa, que às vezes tem uma carga negativa, alguém se suicidou lá, alguma coisa assim, ou está na pessoa? Muitas vezes está na pessoa e muitas vezes no lugar. Eu vou te contar uma história que aconteceu aqui na Vila Tereré, no Pé de Cedro. Tinha uma casa de um senhor ali que eu fui lá de dia e na época o videocassete ligava, desligava, a luz desligava, ligava, a torneira da cozinha, nós estávamos conversando, ela abria, saía água, fechava, e ali era um lugar muito carregado, muito pesado. E uma noite esse senhor me ligou, era madrugada, e falou: pastor, pelo amor de Deus, eu vi um vulto aqui dentro do quarto, e quando eu fui levar a mão no interruptor, uma criancinha, uma menininha vestida de branco segurou na minha mão. Pelo amor de Deus, pastor, veio aqui. E eu fui. E eu ia lá e fui várias vezes lá. Eu orava, parava por algum tempo e depois voltava às manifestações. Aí um dia eu orando, Deus me revelou algo sobre a terra. Eu falei: você por um acaso sabe o que era aqui, essa terra, antes de ser construída essa vila? Ele falou: eu não sei, mas tem um vizinho aqui, que é morador antigo e que pode me informar. Ele foi lá, conversou com o morador antigo, e o morador antigo falou para ele assim:
Você não sabia que aqui era um cemitério indígena, onde a tua casa foi construída em cima? Que isso? Aí então nós ungimos a terra, cancelamos a maldição na terra, e o homem dormia, que depois até ele brincou comigo, ele me ligou um dia e falou: pastor, tem jeito de orar para mim não dormir tanto agora? Porque agora eu durmo até o meio-dia. O homem não conseguia dormir de noite por causa dessas coisas, né? Então depende. Então depende. Muitas vezes a pessoa foi consagrada. Tem pessoas que foram consagradas ainda no útero da mãe, né? Pessoas que passaram por espiritismo, por macumba, várias coisas, feitiçaria, bruxaria, né? Que foram consagradas nesses lugares e que precisam de uma libertação, né? Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de tudo, né? Ele nos torna uma nova criatura e todo o passado fica para trás, tá certo? Amém. O senhor falou aí de feitiçaria, macumbaria. Cidrolândia hoje, infelizmente, tem vivido aí muito por isso, né? Tivemos aí um caso aí envolvendo feitiçaria para uma criança, que era para a mãe e para o pai, acabou pegando na criança, de acordo com a denunciante, e aí essa pessoa foi tirar satisfação, e até o rapaz que fez o feitiço acabou apanhando, enfim, virou um rolo, né? E eu tenho visto crescer muito, inclusive nos grupos aí do Facebook, né? As pessoas que trabalham com isso, elas divulgam abertamente, né? Infelizmente. E isso, as pessoas às vezes, no desespero, né? Eu falo no desespero porque, por exemplo, eu me lembro que a minha mãe, quando eu tinha asma, né, ela me levava para o benzedor, e aí eu lembro que tinha todo aquele negócio da fumaça, das ervas, né? E eu era uma criança, mas eu me lembro, mas sem instrução, né? Minha mãe não conhecia Jesus na época, então era o meio que ela tinha, o que ela sabia que talvez poderia dar certo, né? E na verdade eu só piorei naquela época e fui ser curado depois pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então as pessoas sofrem disso, né? Porque não tem orientação, né, pastor? Mas volto à fonte que eu te falei antes lá. Né? As pessoas no desespero, elas buscam várias fontes. Tem pessoas que se abraçam em árvore para tirar a energia da árvore, tem pessoas que ficam embaixo de uma pirâmide, tem pessoas que buscam um macumbeiro, um feiticeiro, um benzedor. São as fontes, né? E glória a Deus pelo teu testemunho, que no final do teu testemunho você acabou de declarar. Mas o que me curou de verdade foi a palavra de Deus. O que me libertou do alcoolismo, das drogas e da depressão foi a palavra de Deus. Não há outro caminho, né? Essa é a fonte verdadeira. Né? Então não perca tempo, deixa eu olhar bem, é nesse celular que eu tenho que olhar, né? Isso. Não perca tempo você, procure a fonte verdadeira. Olha os nossos testemunhos aqui, né? A única fonte é a palavra de Deus e o nome poderoso de Jesus. Esse sim liberta de verdade, cura de verdade, é o único que tem poder para operar milagre e maravilha também. Amém? Como que nasceu esse dom ministerial da cura e da libertação, pastor? O senhor foi revelado? Como que aconteceu isso, né? Não sei se o senhor tem alguns pastores que creem em revelação, outros não creem. Eu não sei como que é o senhor, queria também que o senhor falasse sobre isso. Eu tinha algo estranho na minha mão, né? Segura na minha mão aqui, vê se ela está quente. É a mão quente? Tá. Eu tenho um calor na minha mão, um calor muito... Pode estar o maior frio que for, a minha mão estava sempre quente. Inclusive hoje está friozinho. E as pessoas também, quando eu oro, eu encosto nas pessoas, e as pessoas, nossa, a mão do senhor é quente. E durante muito tempo eu não sabia. Uma vez eu fui no Dr. José para perguntar para ele o que era esse calorão, e ele brincou comigo. Ele falou, deixa de ser bobo, rapaz. Né? Mas eu queria saber, né? E depois de um tempo, eu toda vez que eu coloco o óleo ungido na minha mão, a minha mão ferve, esquenta. E eu comecei a buscar também vários livros sobre cura, sobre libertação, fui me aprofundando nesse ministério, né? Mas tudo começou naquela revelação desse versículo: aquele que crê em pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso tocou tanto o meu coração que eu bati no peito e falei, eu quero isso para a minha vida, e eu vou buscar isso, né? Assim como Jesus curava e usava os sinais para que essas pessoas se aproximassem dele, e ele pregava o evangelho e essas pessoas eram salvas, ou seja, ele usava os sinais como evangelismo, para atrair as pessoas até ele. Mas quando as pessoas vinham, ele pregava o evangelho. E é uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, Douglas,
que o nosso ministério é um ministério cristocêntrico, entendeu? A nossa igreja é um ministério cristocêntrico, né? Infelizmente, a maioria das igrejas hoje, o centro são as pessoas, né? Antrocêntrico, né? Que são as pessoas o centro. E a gente, desde o início, há 20 anos, a gente é um ministério cristocêntrico. Para nós o que importa é Jesus. A gente prega muitos evangelhos. Quem é lá da Renovação em Cristo sabe o tanto que a gente se concentra nos 4 evangelhos. Jesus, a gente prega muito isso. Então eu sempre peguei o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia por todos os lugares, ensinando em primeiro lugar, o nosso ministério é de ensino também, pregando o evangelho, curando os enfermos e libertando os cativos. Entende? Então, a gente tenta seguir os passos de Jesus hoje. E os passos de Jesus incluem cura e libertação, né? E eu creio que foi um pouco de ousadia, a gente também tem que ser ousado, porque a maioria tem medo, né, de não acontecer nada. Né? Lembra da primeira lá, a cega, não aconteceu nada. Depois eu perguntei para Deus, por que não aconteceu nada? E ele falou assim, porque naquela noite eu não permiti a cura acontecer, porque senão as pessoas que estavam lá iam idolatrar você. Olha. E eu não divido a minha glória com ninguém. Por isso eu esperei 3 dias para curar ela. Tá entendendo? Jesus não divide a glória dele com ninguém. Talvez até você também ia ficar, até eu ia ficar soberbo, orgulhoso e já cortaria esse dom, né? No dia que eu ficar orgulhoso por isso, pode ter certeza que Deus corta esse dom da minha vida, né? Maravilha. Eric Vieira está por aqui, o Jonathan Carlos também, meu pastor é bênção. Pastor lá da nossa igreja. Ramona Ifran, Joelma Benites, Rosalino Baez, Bianca Flávia, Bianca que é psicóloga, né? Já participou aqui do nosso podcast, inclusive. A Lúcia Fac está por aqui também. O Ricardo Asman, o Ricardo acho que é filho do César, né? Isso. O João Zene, boa noite, Douglas. Manda um grande abraço aí pro pastor. Tá entregue aqui, João. O João tá lá no norte. Opa, por isso que é bom a internet, né, rapaz? Que aproxima as pessoas aí. E realmente eu acho a internet incrível. O Tiago Santos, boa noite, meu irmão, paz do Senhor a todos. Deixa eu te falar, temos um convite para todos. Pode deixar o convite aí, Tiago. 12, 13 e 14 de setembro, o grande encontro de jovens. Se tiver oportunidade, queremos ir aí falar do nosso evento. Tá convidado, Tiago. Temos cartazes aqui. Pode mandar aí para nós aí no meu WhatsApp. Tá no rodapé do site lá, tá? Estaremos colando na cidade. Maravilha. Samuel Ferreira tá por aqui também, lá do Joca Lanches, né, Samuel? Já experimentou lá o Joca Lanches? Já. Tá lá na Orla, né, Samuel? Sim, na Orla. Obrigado aí pela audiência. Edno Ribas também tá por aqui. O Manfredo, eu já falei, está por aqui também. A Miriane Dourado, dando boa noite aqui. Boa noite, Miriane. Pastor, então, continuando lá na sua linha do tempo, eu me lembro, e até comentei com você aqui antes da gente começar, que a sua igreja, né, que na época era junto com o pastor Adilson, lá da IES, foi a primeira praticamente igreja que eu conheci evangélica, né? Porque eu era católico, me converti ao evangelho. E aí foi a primeira que eu conheci, né? E vocês dois, eu lembro que estavam lá e acho que era uma reunião de homens. E aí tava um círculo assim, me lembro como se fosse ontem. E aí estava o senhor e o pastor Adilson. Eu tinha cabelo naquela época. Eu lembro. Ambos deram a palavra, né? E era lá na Mato Grosso, um predinho pequenininho, né? Poucas pessoas, mas ali também ouviu o agir de Deus, porque houve um crescimento, né? Cresceu muito. E tanto a igreja Renovação em Cristo, como também a IES, né? Hoje são grandes estruturas cristãs de Sidrolândia, né? Cada um, né, na sua forma de trabalhar, né? Mas todos prosperaram e cresceram, né? E estão até hoje levando a palavra de Deus. Isso que é muito importante, né, pastor? Então, eu queria que você, né, trouxesse um pouquinho ali, né, dessa trajetória que vocês tiveram ali e também desse crescimento, né? Que já são aí 2 décadas, né? 2 décadas, completa em outubro já 20 anos de ministério, né? Foi um tempo assim maravilhoso, né? Porque a gente tinha se encontrado numas vigílias de oração, né? A gente fazia campanhas de oração lá na chácara, onde reunia ali 60, 70 pessoas orando a noite inteira, era maravilhoso.
louvando o Senhor, orando, pregando, né? Meia-noite nós parava, comia churrasco, comia pizza e seguia de novo até às 6 da manhã. E saía dali e já ia direto para o trabalho, isso durante alguns meses, né? E foi onde Deus, numa noite dessas de vigília, nós tínhamos separado os homens das mulheres para orar, e eu estava orando e o Senhor me deu uma visão. E quando o Senhor me deu essa visão, eu parei, né, a oração e falei para os irmãos que estavam ali, aproximadamente uns 30 homens que estavam ali naquela roda, e eu falei, olha, Deus está me dando uma visão aqui. E essa visão eram pessoas que vinham de cabeça baixa, maltrapilhas, vindo para um centro de luz. E quando elas chegavam perto desse centro de luz, as roupas maltrapilhas delas iam sendo trocadas por roupas brancas, e a cabeça que estava baixa se levantava, e essas pessoas começavam a erguer as mãos e começavam a adorar o Senhor. E aí, naquele momento, eu ouvi uma voz dizendo assim, eu estou levantando um ministério novo hoje nessa cidade. E eu, na minha inocência, eu comecei a buscar esse ministério pelas igrejas por aí, fui visitar tudo que é igreja de Sidrolândia. E não imaginava que aquele ministério era para mim, né? Que o Senhor tinha reservado. Por isso, renovação, entende? Aí veio o Essas nome. pessoas vinham se renovando conforme chegavam para a luz, que a gente sabe que essa luz é Jesus. Essas pessoas eram renovadas, né? E nesses 20 anos, muitas e muitas pessoas foram renovadas. Muitos casamentos foram restaurados, muitas vidas foram curadas. Hoje nós temos filhos na fé esparramados pelo Brasil afora, temos filho da fé na Itália, temos filho e até em outros países, né? A gente tem filhos na fé. Eu creio que eu já batizei mais de 1000 pessoas já, nesses 20 anos de ministério, né? Ou seja, um ministério abençoado por Deus, né? E para a glória de Deus aí estamos crescendo cada vez mais, né? Os 2 ministérios para a glória de Deus. E vamos em frente, né? Agora preparando líderes, hoje nós somos 4 pastores lá na Renovação em Cristo, eu, a pastora Rose, o pastor Jonathan e a pastora Michele. Temos 3 presbíteros também que já atuam praticamente como pastor, um quadro de diácono muito grande, um ministério levítico abençoado, né? Um louvor muito abençoado, né? E temos bastante galera lá para cuidar. É uma igreja bem estruturada, bem estruturada, né? Bem estruturada, graças a Deus. E aí faz esse trabalho de atendimento também às pessoas, Isso, né? também a gente faz visitas, ora pelas pessoas em casa, né? Inclusive eu queria deixar aqui, né? Quem quiser, né? Uma visita, quiser uma oração, é só entrar em contato com a gente. Eu não sei se dá para deixar o Fica à número vontade, aí, pastor. né? O nosso número é 99656-6679, Pastor Mori. Tá? Se você quiser uma visita, a gente está à disposição. Maravilha. Bom, muita gente participando aqui. Já a gente vai tá comentando aqui, pessoal. Antes eu queria que o pastor falasse aqui, pastor, o que a gente pode fazer para que as pessoas entendam, né, que só Jesus é a salvação, né? Quando esse podcast aqui foi um propósito de Deus, Amém. Porque eu pedi, né, a Deus que me revelasse o que Ele queria que eu fizesse, né, e Ele me revelou, né, esse podcast do jeito que está aqui. Eu tive uma visão e eu vi do jeito que ficaria. A gente não tinha estrutura, recursos, né, para fazer, né, e eu falei, Senhor, se o Senhor, né, realmente quer que isso aconteça, o Senhor vai, né, dar condições. Amém, né? amém. E Deus agiu rápido, rapaz. Glória Foi naquela semana as coisas já começaram a acontecer. Glória a né? Deus. Porque quando às vezes a gente tem um sonho, né, pastor? Sim, sim. A gente tem um sonho, a gente tem uma vontade, todo mundo quer crescer, quer ser abençoado, quer ganhar bem, mas a gente precisa se colocar nos sonhos de Deus. Né? Qual que é o propósito de Deus? Isso que você quer está alinhado com a vontade de Deus, vai glorificar o nome do Senhor, vai te aproximar de Deus, vai ganhar almas, porque se tiver, né, dentro do propósito de Deus, pode ter certeza que Deus vai dar condições, que vai acontecer. Com certeza. Né? Então eu me coloquei dentro desse propósito
para realmente fazer a vontade de Deus. Amém. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Isso. E a nossa vontade, ela é pecaminosa, ela vai para outro caminho. Paulo diz, pedis e não recebeis porque pedis mal para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Ou seja, ele está dizendo, quando você pedir, peça algo que tenha um propósito divino. Entendeu? Se eu pedir um carro para Deus, um carro bonito para Deus, é só para o meu prazer e para o meu deleite. Agora, se eu pedir um carro que eu possa evangelizar, que eu possa buscar pessoas, levar pessoas para a casa de Deus, tem um propósito divino nesse carro. Propósito. Fica mais fácil. Esses dias eu preguei a respeito sobre a oração que Deus atende. E eu estava explicando para os irmãos sobre isso. Uma oração com propósito divino, Deus atende sim. Entende? Não para o nosso próprio deleite. E com certeza você orou com um propósito. E esse propósito está se cumprindo hoje. Né? Já se cumpriu várias vezes, né? De estar propagando o Evangelho, de estar levando uma palavra de esperança para as pessoas, né? Exatamente. Quantas pessoas que nem nós antigamente, antes de conhecer essa palavra, estávamos desesperados, perdidos nessa vida, né? Sem futuro, sem projeto, né? Uma vida vazia, sem sentido. Essa era a minha vida, eu creio que era a tua vida também, antes de conhecer a Jesus e a sua palavra. Estava falando sobre essa luta espiritual, né? E eu estava... Quando caiu de novo o sistema, eu estava falando a respeito do instrumento que é esse site, que pode ser e é um instrumento de salvação para chegar o Evangelho até a vida das pessoas, né, Douglas? Eu estava dando testemunho que eu me ajoelhei diante da televisão, entreguei minha vida para Jesus e fui transformado, só eu e uma televisão. Assim como você, de repente, está assistindo esse momento, e Deus está tocando o teu coração, o Espírito Santo está te convencendo de alguma coisa aí, você também pode entregar a tua vida para Jesus aí onde você estiver agora. Ele quer te tirar dessa posição em que você se encontra de desespero, você que não dorme direito à noite, que vira para lá, vira para cá, sente um vazio na tua alma, um vazio existencial, sente que falta alguma coisa, essa falta é o Senhor Jesus. E você pode preencher a tua vida, o teu coração com Jesus agora, aí onde você estiver. Eu lembro que um dia eu estava pregando na rádio e eu falei, se alguém quisesse entregar a vida para Jesus, podia dobrar os joelhos, e depois várias e várias pessoas entraram em contato, né, com o site da rádio dizendo que entregaram a vida para Jesus naquele momento. Nós estamos falando de um Jesus verdadeiro, vivo. Ele está vivo, Douglas. Ele está vivo e reina para todo sempre. E Ele continua transformando vidas hoje. E se você tiver, se Deus tocou o teu coração no meio de todos esses testemunhos, que você possa também entregar a tua vida para Jesus hoje. Amém? Maravilha, pessoal. Você que está com a gente aqui, pessoal, eu quero te fazer um convite a você compartilhar essa última live aqui, né, para a gente poder alcançar mais pessoas, porque você viu que nós estamos aqui numa batalha espiritual aqui com a internet, né? Com a internet, que eu digo assim, com o sistema, né? Porque realmente a gente caiu 3 vezes e eu, entre todos os 95 até agora, né, isso nunca aconteceu. Então a unção aqui realmente é pesada, que ela está até derrubando o sistema. Por quê? Isso nunca aconteceu, pessoal. A gente sempre fez aqui com esse mesmo programa, desde quando a gente começou. Isso já tem mais de 1 ano, né? Estamos aqui no episódio 96, então durante 95 pessoas que passaram por aqui, gente pra caramba, né? Isso nunca aconteceu, tá? Então é a primeira vez. E a gente sabe que realmente as questões espirituais, elas são assim. E eu falava do propósito, né, pastor, de realmente estar usando esse canal para poder alcançar e salvar as pessoas. Porque assim, eu já passei por muitas situações, pastor. Eu tenho 39 anos de idade, né? Mas eu já passei por bastante coisa relacionado à fé. Eu me converti aos 16 anos de idade, ao Evangelho, né, com 16 para 17 anos. Mas eu já vi muita coisa. E também já me afastei. E já passei assim por períodos de estar afastado e sei como que é. Realmente é muito complicado. Então eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Amém. Porque mesmo se afastando, sofri acidente, estive entre a vida e a morte, então realmente eu vi que realmente Deus tem um propósito. Amém. Sabe que Com tem muita certeza. gente que é assim, né?
ela se arrebenta tudo, mas ela continua ali intacta. Você fala, cara, como que isso aconteceu? É porque Deus tem algo ali. Tem um propósito. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho mais jeito, porque tem jeito. Tem jeito. Se você respira, é porque tem jeito, né, pastor? Tem jeito. E as pessoas, elas se iludem com as coisas materiais. Isso. Eu já me iludi. Eu já tive recursos, já morei perto de praia, e aí eu entendi que não é você conquistar, né? Você ter. Porque mesmo você tendo, às vezes a pessoa fala, mas quando eu tiver minha casa, mas quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver um trabalho X, quando eu ganhar tanto, eu vou estar feliz. Não vai. Não vai. Você não vai, você vai continuar com esse vazio que está dentro de você, porque acontece muito também dos jovens que vão para festas, baladas, usam drogas, bebidas. Pergunta no outro dia como que eles estão. Quando o efeito do álcool passa, quando as luzes, o som vai embora, volta apaga. Aquele vazio de novo. Aí vem o silêncio, né? Você estava falando de coisas materiais, né? Esse meu pastor, ele tem uma frase que ele declara assim, que a verdadeira prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. Né? Tem pessoas que têm muito e não são felizes. Verdade, sempre quer mais. Tem pessoas que têm pouco, mas são muito felizes, muito agradecidas a Deus. Todo ser humano ele é necessitado. O pobre necessita de pão e o rico necessita de paz. Então todos nós nos igualamos na necessidade. E só há um que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, que é Deus. Né? O apóstolo Paulo, Deus diz assim, o Deus da paz suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus, ou seja, Jesus é suficiente para nós, em todas as áreas. Essa eu nunca ouvi, pastor. O pobre precisa... Todos somos necessitados, o pobre necessita de pão e o rico necessita de paz. Frase do meu pastor Alejandro Bulhon. Nunca ouvi, mas eu achei incrível, rapaz. Se eu não me engano, está até aqui na minha Bíblia. Olha aí. Eu tinha escrito aqui. Não, está noutra Bíblia, Rapaz, é impactante, hein? Todos somos necessitados. Isso é uma verdade. Né? Eu conheci muita gente que, né, meu pai era empresário, meu pai é um homem rico, né? Eu conheci muitas pessoas ricas que não tinham paz. Eu nunca me esqueço uma vez que um milionário, talvez hoje já está até bilionário se duvidar, me encontrou e falou assim, pastor, eu tenho tudo, eu não preciso mais trabalhar, meus filhos não precisam mais trabalhar, meus netos, meus bisnetos, e por várias gerações, ninguém precisa mais trabalhar na minha família. Mas pastor, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Então eu apresentei Jesus para ele, para a glória de Deus, ele aceitou e hoje ele é feliz e toda a sua casa são muito felizes para a glória de Deus, entende? Então não é bens materiais que vão te trazer felicidade, mas Jesus, a fonte, né? Eu creio que a direção que Deus deu hoje é sobre a verdadeira fonte. E às vezes a gente fica tão ansioso, né, pastor, por coisas tão pequenas, né? Tão pequenas. Eu vi uma postagem esses dias de um rapaz falando, quer dar valor à vida, esteja doente, fique doente, que você não terá nenhum problema mais, os problemas acabam. Quarta-feira eu levei meu irmão, está tratando de um câncer, levei em Campo Grande, fui com ele, e fui na sessão de quimioterapia e depois na rádio, na quarta-feira. Na quinta-feira eu fui pregar na PAI. Então eu vi pessoas lutando contra o câncer na quimioterapia, na rádio, na quarta. Eu vi pessoas ali deficientes na quinta-feira, né? E aí você dá valor à vida. Você dá valor ao que Deus te deu, né? Então você que está triste, faça uma visita no Hospital do Câncer, faz uma visita ali na PAI. Eu garanto que você vai mudar a tua visão. Né? Vai agradecer a Deus, vai ser mais agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Maravilha. Pastor, Igreja Evangélica Renovação em Cristo. Amém. Como que tá os planos aí? Tem algum plano de expansão? Como que tá esse trabalho aí para a gente poder finalizar? Douglas, nós tínhamos uma filial em Jardim, né, que estava uma benção, mas na pandemia a gente teve que ficar praticamente 2 anos parado. Eu entreguei a igreja lá para um pastor local lá, né?
E hoje nós estamos treinando um grupo de pessoas, dando discipulado, preparando essas pessoas para as futuras filiais, né? Que a gente não pode estagnar, a gente estava conversando sobre isso. Tem gente que para no tempo, né? Não, e a gente tem projetos, né? Para a igreja de expandir, de abrir filiais em outras cidades também, né? Nós já tivemos essa experiência em Jardim, foi maravilhosa, uma igreja que cresceu muito em pouco tempo lá também, né? E a gente tem esse projeto, só que eu não tinha obreiros para mandar. E aí você pega um obreiro de outro local, que não tem a mesma visão e o mesmo chamado para cura e libertação, e aí não dá certo, entendeu? Então hoje nós estamos preparando obreiros, né? Com essa visão de ministério de cura e libertação, né? Para depois começar a abrir filiais também em todo o estado aí do Mato Grosso do Sul. Né? Sim, esses são os projetos. E Sidrolândia também ela tem um campo muito grande, tem. Os bairros são bem distantes, né? A gente vê lá que você está bem centralizado ali perto do parque, né? Do Vacaria, e uma igreja bem estruturada, bonita, né? Tudo bem arrumadinho, pintadinho, uma igreja bem bonita. E tem essa ideia, tipo, talvez abrir, não sei se você trabalha com formato de célula ou de filial em bairro. Então, eu tenho um projeto para abrir uma filial na São Bento, né? E inclusive a maioria dos membros da nossa igreja, por incrível que pareça, vem da São Bento até o Sol Nascente. Olha aí. A maioria dos atravessa a cidade, atravessa a cidade para ir, né? Então a gente também tem esse projeto de abrir em algumas vilas aqui da cidade, futuramente, né? As filiais também da Renovação em Cristo, para levar esse evangélico cristocêntrico para as pessoas. Eu fico assim, eu fico meio triste quando eu vejo, por exemplo, principalmente na internet, assim, igrejas que se desviaram desse evangelho da cruz, desse evangelho da salvação, desse evangelho que fala sobre o inferno, que nem a gente teve coragem e ousadia de falar aqui, e de repente até essa é a batalha espiritual que está acontecendo aqui. Né? Dois doidos que têm coragem de falar de libertação, né? O pastor Moura e o Douglas. E derrubou a internet. Né? E o inimigo ficou furioso e atacou o sistema aí, né? Mas assim, o verdadeiro evangelho, né? A gente tem hoje uma igreja que também trabalha o evangelismo, o ensino, mas a cura, a libertação, mas principalmente uma igreja cristocêntrica, Jesus no centro de novo. Né? Infelizmente as pessoas, a maioria das igrejas se desviou, colocou o homem como centro. Né? Aí só prega bênção, só prega isso, só prega aquilo. Né? Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que transforma. O verdadeiro evangelho é o evangelho que confronta. Douglas, se você for numa igreja e a palavra não te confrontar, procura outra. Procura outra. Se você for na minha igreja e o evangelho não te confrontar, não põe mais os pés lá não. Procura outra. Acho que tem que ter, né, a libertação. A pessoa tem que ser liberta porque ela chega possessa. Sim. E a conversão, né? E depois o encontro com Deus. Ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. E passa pelo período de santificação também, que é onde Deus vai arrancando, vai nos podando, né? Vai nos limpando e coisa e tal. É onde muita gente corre, né? Quando começa a mexer na ferida, começa a doer, as pessoas começam a sair da igreja. Né? Porque você tem que fazer escolhas, né? Você tem que escolher ser uma pessoa serva, né? Servir a Deus e não a si mesmo. E muitas pessoas não querem, né? Pagar eu sempre fui muito polêmico nessa questão, porque eu sempre declarei uma coisa. Para mim, o cara é um verdadeiro servo de Deus a partir de uma decisão. Não é no momento que ele entrega a vida para Jesus, não é no momento que ele é batizado, nada disso. É quando você toma uma decisão verdadeira. Eu vou ser um servo de Deus para o resto da minha vida, como eu tomei naquele hospital, há 30 anos atrás. E se agarra nessa decisão e vai até o fim. Porque eu já vi muita gente entregar a vida para Jesus e dali 1, 2 meses voltar para o mundo. Eu já vi muita gente, já batizei muita gente que depois voltou para o mundo. Mas pessoas que decidiram realmente continuam firmes no propósito. Pastor, eu vou dizer para o senhor, eu tentei voltar para o mundo, mas eu não consegui. Não consegue. Quem já teve uma experiência com Jesus não volta. Eu falei, esse mundo não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar.
e eu tive saudade do Pai, sabe? Da presença de Deus. Que nem o filho pródigo, né? Deu saudade da casa do Pai. Não, eu quero voltar para o meu Pai, porque esse mundo está perdido, o que eu estou fazendo aqui, sabe? E aí você dá aquela angústia, aquela coisa assim que você tem que correr para buscar a Deus, né? Porque a gente não vai encontrar essa presença em lugar algum mais, somente com Deus. Eu tenho um dado que me deixou bastante assustado, que no Brasil hoje, se nós somos 30 milhões de evangélicos, nós temos 60 milhões de pessoas desviadas, o dobro de desviado, que está fora da igreja. Olha só, isso é preocupante, né, Douglas? Temos que orar bastante. Você falou da presença, eu estava na minha casa e falei, Jesus, vai comigo nesse podcast. Vamos lá. Vamos junto. E eu quero crer que Ele está aqui conosco. Amém. Está sim. Ele veio junto. Eu posso sentir a unção. E lá de casa eu falei, eu quero olhar bem nos olhos do Douglas, né, e que ele possa sentir a presença de Deus nesse podcast. Amém. Que seja diferente. Não sabia que ia ser tão diferente assim, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas também estão sentindo essa presença. Amém. Que está chegando nas pessoas. E o que essa pessoa, para a gente finalizar, pastor? Certo. Né, já estamos aqui, passamos de 1 hora. O que essa pessoa que está nos assistindo, ou que vai assistir depois, ela pode fazer para poder sair da situação que ela está, para ela poder mudar de vida, para ela ser feita uma nova criatura? Às vezes ela se olha no espelho, ela fala, poxa, eu queria ser diferente, eu queria ser outra pessoa, ou eu queria acabar com essa dor. O que ela faz? Deus está esperando o primeiro passo dessa pessoa. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Né? Então Deus ele fica esperando a gente dar o primeiro passo para depois Ele agir. Deus não invade a vida de ninguém. Quem invade é Satanás, né? E por isso chama possessão, né? Então Deus está te esperando. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Ele está esperando você se aproximar dele, como muitos relatos de pessoas que se aproximaram de Jesus na Bíblia Sagrada, e nenhuma dessas pessoas que se aproximou de Jesus nos Evangelhos voltou para casa da mesma forma. Foi transformado. Eu podia relatar aqui vários personagens bíblicos que se aproximaram de Jesus, né, como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, foi transformada. Jesus olha para ela e fala, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Né? Várias e várias pessoas. Zaqueu se aproximou de Jesus, subiu numa árvore. Jesus falou, desce daí, Zaqueu, me convém ir na tua casa. Jesus vai na casa de Zaqueu, sem Jesus falar nada, Zaqueu se arrepende. É interessante esse texto que Jesus não fala nada, e Zaqueu se arrepende. Vem uma unção de arrependimento sobre aquele homem, e ele fala, olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus então abre a boca e fala, em verdade vos digo que hoje houve salvação nessa casa. Mas Zaqueu precisou se aproximar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue precisou se aproximar de Jesus. O cego Bartimeu precisou gritar na beira da estrada, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até Jesus escutar. Ele diz, trazei-mo aqui. Ele cura o cego vira discípulo, vai estrada fora seguindo a Jesus. Então essas pessoas que estão nos assistindo hoje, e se você está aí vivendo uma vida longe de Jesus, dá o teu primeiro passo. Pastor, eu preciso ir numa igreja? Sim, também, mas no teu quarto. Dá esse primeiro passo, dobra o teu joelho no teu quarto. Jesus ensinou a gente a orar dessa forma. Ora em secreto e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu torno a repetir o meu testemunho. Eu entreguei a vida para Jesus diante de uma televisão, sozinho, só eu e a televisão. Entreguei minha vida para Jesus e foi válido. Foi válido no mundo espiritual. Né? Eu estou aqui até hoje, 30 anos. Quem está falando para você é um homem que está há 30 anos nos caminhos do Senhor sem ficar um segundo fora. É possível. E eu sou muito mais feliz hoje do que era antes. Essa felicidade está ao teu alcance. Dá o primeiro passo. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar. Dobra o teu joelho no quarto. Ora. Procure uma igreja. Procure um homem de Deus que pregue o verdadeiro evangelho para você. O evangelho que transforma. E pode ter certeza que a tua vida vai ser transformada para sempre.
Amém. Amém. Senhoras e senhores, Pastor Mori, aqui da Igreja Evangélica Renovação em Cristo. Amém. Que alegria, rapaz, que prazer. Eu quero já deixar o convite para a próxima, pastor, porque a gente foi interrompido aqui 3 vezes. 1, 2, 3. Foi bênção. Foi, né? foi bênção. Então, realmente a unção derrubou o sistema aqui, Amém. foi de Deus. Glória a Deus. Tenho certeza disso. Foi a primeira vez que isso acontece aqui, né? Amém. Mas a gente louva a Deus por isso, porque realmente nós estamos no caminho certo. Amém. Nós estamos fazendo aquilo Glória que é a Deus. certo, aquilo que é justo, né? Ao qual o propósito que Deus nos chamou para cumprir, nós estamos cumprindo e entregando aquilo que Ele ordena, né, pastor? Então a gente é servo de Deus, Amém. né? Tenho certeza disso, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Segundo o seu propósito. Amém. Vamos. Então é isso, pastor. Muito obrigado aí pela sua participação. Deixo aqui o convite para o senhor retornar, Amém. porque a gente vai ter aqui outros assuntos para a gente estar falando mais, né? Amém. Passou muito rápido aí essa hora, né? E não deu para a gente abordar muita coisa aqui que a gente vai abordar no próximo. E deixo o convite. Realmente foi uma alegria muito grande receber aqui o senhor. É uma benção estar aqui contigo. E algo mais que o senhor queira acrescentar aí, outra cidade à sua disposição. Amém. A alegria é minha, Douglas. Né? Minha esposa falou: não fala demais lá que você fala demais. Né? Mas o podcast é para isso, né? A boca fala do que o coração está cheio, né, Amém. Douglas? E o meu coração está cheio de Jesus. Eu quero te agradecer também por essa oportunidade. Eu não sei se é costume de vocês, mas eu gostaria de te pedir algo. Fique à vontade. Eu posso fazer uma oração? Com final, certeza, né? com certeza. Amém, por nós e por aqueles que estão nos assistindo. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa grande oportunidade de atingir tantas vidas, tantas almas. Te louvamos por cada testemunho aqui, Senhor. Deixamos claro, Pai, que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta. Deus, nós somos apenas instrumentos teus aqui nessa terra. Que o Senhor abençoe o Douglas, Senhor, que o Senhor abençoe toda a sua família, o seu filho que está aqui, Senhor, sua esposa, toda a sua família, que o Senhor abençoe esse site que tem sido um instrumento de salvação na vida das pessoas também, não apenas de informação, mas um instrumento de salvação. Que a tua mão esteja estendida aqui todos os dias, guardando, protegendo e abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que bênção, rapaz. Muito bom, pastor. Foi um prazer realmente estar contigo aqui. Prazer é nosso. Eu fiquei muito feliz, aprendi muita coisa. Sempre aprendo algo aqui com os entrevistados e hoje foi realmente um aprendizado muito grande. Se eu soubesse, tinha te chamado bem antes, né? A gente tem uma escala aqui, o senhor já estava no meu radar. E aí ontem eu acompanhei a live lá da sua igreja, né? Assisti lá o culto. E falei, bom, tem que chamar o pastor Mori. E aí hoje já fui atrás aí de estar convidando, né? Então, realmente a gente fica muito feliz aqui de poder aprender um pouquinho com o senhor e levar isso aqui para os nossos internautas. A gente vai aprendendo um com os outros. Com certeza, com certeza. Valeu, pastor, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Amém. Valeu. Gente, obrigado aí, em nome da Eforte Incorporadora, do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também do Restaurante Que Delícia. Esse foi o episódio 96. No YouTube a gente vai colar todos eles, os 3, para ele ficar inteiro lá no YouTube, tá? Então você vai assistir com mais tranquilidade. Você que pegou aí do meio para o fim, né? Você pode voltar lá no YouTube e assistir todo ele, que não vai ter corte, tá bom, pessoal? A gente vai emendar lá e vai colocar no YouTube para você assistir aí na sua Smart TV com mais comodidade, né? E aprender mais sobre as coisas de Deus. Esse é o nosso propósito, tá, pessoal? Sempre levar conteúdo que vai somar para a sua vida, não só um entretenimento barato, né, mas uma coisa que realmente vai somar para a sua vida. E às vezes a gente está aqui, né, sempre, às vezes ao vivo, e notícias às vezes pesadas, coisas assim que acontecem no nosso dia a dia, né, que faz parte do nosso trabalho, mas também a gente tem que levar a palavra de Deus, né, para estar libertando você, para estar abrindo seus olhos espirituais e te ajudando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela audiência e que Deus abençoe.